Por séculos, a caça foi a principal fonte de alimento de muitos dos grupos humanos. O homem, ainda em seu processo de evolução, utilizava arco e flecha, lanças, bastões para abater sua caça. Porém, a expansão populacional e o desenvolvimento da civilização tornaram a coleta, a caça e a pesca insuficientes para o abastecimento da população. E hoje, a obtenção dos alimentos é provida primordialmente pela agricultura e pela pecuária. A nutrição do rebanho é um dos fatores mais importantes de todo o manejo. O primeiro passo para oferecer uma correta nutrição para os bovinos é o conhecimento de suas exigências. Um bovino tem exigências gerais diárias de água, energia, proteína, minerais e vitaminas. Enquanto bezerros, o leite é o alimento básico. Em seguida, com a diminuição da ingestão de leite e o início da ingestão de forragem, é ativada a atividade celulolítica, e assim acontece a absorção de ácidos graxos voláteis, principal fonte energética dos ruminantes. Em alguns casos, pecuaristas utilizam o creep feeding, que é basicamente uma suplementação alimentar para os bezerros durante a fase que eles mamam nas vacas. A suplementação tem sido feita geralmente com concentrado em coxo privativo, no qual só os bezerros têm acesso. A vantagem dessa técnica é permitir a desmama de bezerros mais pesados e proporcionar redução no tempo de abate dos animais. Na fase de recria, que é o período entre a desmama e a idade adulta, o principal alimento é a pastagem, além de mistura mineral e água. Na terminação e confinamento, as dietas normalmente têm alto conteúdo de energia. Os novilhos destinados ao abate precisarão aumentar a musculatura e a gordura depositada. Uma estratégia usada nesta fase é o confinamento dos animais durante a seca. Nesse sistema de manejo, os animais recebem dieta composta por volumosos e alimentos concentrados. O conhecimento do metabolismo da proteína nos ruminantes e seu uso estratégico em forma de suplementação pode ser decisivo para termos eficiência nos sistemas, podendo significar a sustentabilidade ou não dos mesmos. Como principais fontes de proteína, temos o farelo, ou grão de soja, alfafa e farelo de algodão. A deficiência proteica pode limiar a produção animal, não só pelo decréscimo nas taxas de digestão. Neste sentido, observamos o quão importante é a suplementação. Feita de forma correta, pode reverter certos quadros e melhorar o desempenho de produção do animal. Já nos carboidratos, temos como sua principal função ser fonte de energia para os animais. Para os ruminantes, a maior parte da digestão dos carboidratos ocorre no rumen. Os resíduos da fermentação ruminal dos carboidratos são os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acético, propiônico e butírico, que são absorvidos pelas papilas ruminais e passam à circulação sanguínea. Os ácidos graxos podem ser usados para a geração de energia ou como precursores de gordura e de glicose. Os principais exemplos de carboidratos não estruturais nas plantas são o amido dos grãos e a silagem de alfafa, feno de alfafa e os açúcares solúveis das forragens. Outro principal componente da nutrição animal são os lipídios. São componentes essenciais à vida, pois é a principal forma de reserva de energia e auxiliam a manutenção da temperatura corporal dos animais. A gordura também é veículo para as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, além do tecido adiposo também ter função endócrina, produzindo importantes hormônios para o metabolismo do animal. Um ponto de grande destaque na participação de energia é também o efeito de diluição de mantença. Aumentando a ingestão de energia de alimento pelo animal, a energia começa a ser depositada, por exemplo, como carne. As exigências de minerais em bovinos variam de acordo com o tipo e nível de produção, a idade do animal, a raça e o grau de adaptação dos animais. O cobre, por exemplo, pode ter suas exigências aumentadas se o sistema imune do animal estiver passando por um desafio. Alguns minerais precisam ser ingeridos mais frequentemente. O magnésio, porque o mecanismo homeostático não é suficiente para manter os níveis de magnésio do sangue. O zinco, pois o animal tem pequenas reservas. O sódio, uma vez que os animais não possuem reserva deste mineral.
e o fósforo, o enxofre e o cobalto, por causa da nutrição dos micro-organismos do rumen. O sódio é o único mineral que os ruminantes têm desejo de consumo. Como fonte de suplementação mineral do rebanho, pode ser usado o fornecimento do sal mineral. O método mais eficiente de fornecer minerais para bovinos é através da suplementação, combinado com concentrados, assegurando maior exatidão na quantidade a ser ingerida. As quantidades requeridas de vitaminas são muito pequenas, mas vitais para o animal, e a concentração correta na dieta pode otimizar o desempenho do mesmo. E não podemos esquecer do grande elemento que gera vida aos animais: a água. A água é de extrema importância na nutrição animal, sendo que sua ausência pode provocar sérios distúrbios metabólicos e, em casos extremos, causar a morte. Para bovinos de corte, o requerimento de água podem ser expressos de diversas maneiras: por unidade de peso vivo, unidade de peso metabólico, unidade de matéria seca ingerida, em relação à energia ou proteína ingerida, ou em relação à temperatura ambiente. A restrição de água irá causar diversas alterações no organismo animal, pelo fato dos bovinos não possuírem uma reserva de água propriamente dita, sendo essa reabsorvida de alguns tecidos. O primeiro sintoma da restrição de água é a diminuição na ingestão de alimentos. Esses acontecimentos mostram a importância do planejamento das quantidades de água que devem estar disponíveis aos animais em confinamento. E por fim, temos os aditivos, substâncias utilizadas na alimentação do rebanho para obtenção do maior desempenho possível do mesmo. Os principais aditivos utilizados na nutrição de bovinos de corte são os ionóforos, utilizados em dietas de confinamento que contribuem para o ganho de peso de bovinos de corte, probióticos, que equilibram a microbiota ruminal, inoculantes ruminais, que são recomendados para animais jovens, ainda não ruminantes funcionais, e as leveduras e os tamponantes, que diminuem as variações no pH do rumen. E uma curiosidade: pesquisadores brasileiros e dinamarqueses realizaram um projeto e descobriram que ração com erva mate deixa a carne de boi mais macia e durável, e de acordo com os pesquisadores, há indícios sobre os benefícios à saúde humana. É possível que a erva facilite o controle do peso e modere processos oxidativos e inflamatórios. Tudo indica que esse efeito é mediado pela atuação de mate sobre as bactérias do sistema digestivo dos bois, favorecendo a multiplicação de certos micro-organismos. Isso, por sua vez, altera a maneira como o gado absorve nutrientes e, consequentemente, afeta a qualidade da carne. Cada animal tem exigências nutricionais bem diferentes, que variam com a idade, o peso e com a atividade por ele desenvolvida. E nada é mais importante na manutenção de saúde e produtividade do que a alimentação adequada e a utilização de alimentos de boa qualidade.